Hoje nós vamos entender sobre departamentalização. Isso mesmo, foram muitos pedidos para que eu gravasse esse vídeo falando sobre departamentalização. Então nós vamos entender o passo a passo e vamos inclusive aprender a calcular, tá bom? Vamos aqui fazer um mapa da departamentalização. Primeiro você tem que entender o seguinte, eu posso distribuir custos indiretos usando departamentalização ou não? Quando eu não uso departamentalização, eu pego o total dos meus custos indiretos, crio um critério de rateio para distribuir esses custos indiretos aos produtos. Quando eu trabalho com departamentalização, eu pego os meus custos indiretos, distribuo entre os departamentos e depois é que eu vou distribuir aos produtos que passaram por aqueles departamentos. Essa é a lógica. Então vamos pensar o seguinte, nós temos uma empresa que fabrica camisetas e calças. Então vamos pensar que para iniciar o processo de alocação de custos indiretos, porque a departamentalização trabalha com os indiretos, antes de a gente começar esse processo no mapa, fazendo a departamentalização, a gente precisa entender quais os departamentos terão lá dentro da empresa. Então, é uma confecção de camisetas e calças. Vamos pensar o seguinte, o que a gente pode ter de departamento? Que pode ser um departamento estruturado ou não. Como assim? Pode ter uma placa lá dizendo que é o departamento X, mas também não precisa necessariamente ter. Para que a gente faça a departamentalização, a gente precisa conhecer a empresa. O que ela faz, tá? Como é que se dá a produção daquele produto que a empresa está operando. Então, na nossa fábrica de confecção, vamos pensar que existam os departamentos de corte, costura e acabamento. Então, quando eu vou fazer uma camiseta ou uma calça, eu preciso cortar, eu preciso costurar e eu preciso fazer o acabamento. Então, percebam que não precisa estar escrito que é o departamento de corte, mas provavelmente existe uma equipe que faz esse serviço, né? Que corta. Isso, então, a gente pode trazer como sendo um departamento da empresa de confecção. Só que aí, para a gente fazer a departamentalização, para a gente pegar os custos indiretos, todos os custos indiretos da empresa e distribuir, a gente precisa separar os departamentos de duas maneiras. Vão ter departamentos administrativos e vão ter departamentos produtivos. O que é isso? Departamento administrativo são aqueles departamentos que vão auxiliar a fábrica, mas os produtos não vão passar por aqueles departamentos. Como assim? Se eu tiver um departamento de manutenção das máquinas de costura, então eu tenho uma equipe que faz a manutenção das máquinas de costura. Existe esse departamento lá dentro da empresa, não necessariamente formalizado, mas existe o pessoal que faz essa manutenção. Então percebam que aqui seria um departamento administrativo ou um departamento auxiliar, a gente também pode chamar, tá? Agora existem os departamentos produtivos, que é onde o produto passa. No caso da confecção, um departamento produtivo seria o departamento de corte, costura e acabamento. Então a gente olhou para a nossa confecção e dividiu entre esses departamentos que eu vou falar para vocês. Manutenção, corte, costura e acabamento. No entanto, percebam que tem um departamento genérico aqui, que eu chamei de gastos gerais de fabricação. Também pode ser chamado de gastos da administração ou administração geral da fábrica. Que departamento seria esse? Vamos pensar que eu peguei e mapeei toda a minha fábrica, separei o pessoal lá que faz a manutenção, tem o pessoal que fica ali, o pessoal do corte fica do outro lado, o pessoal da costura, mapeei tudo. Mas existem alguns custos que eu não consigo alocar nesses departamentos. Eu crio um departamento para ele que eu chamo de gastos gerais da fabricação, para receber aqueles custos que não estão de fato em nenhum dos outros departamentos. Essa é a ideia aqui. Bem, o segundo passo, depois que eu identifiquei os departamentos, é saber o total de custo indireto que eu tenho dentro da fábrica. Nesse caso aqui, eu tenho os custos indiretos, é o que o que a gente vai precisar usar são esses custos indiretos, porque os diretos já são apropriados direto aos produtos. Então vamos supor que fui lá na contabilidade, identifiquei que os totais de custos indiretos do mês da fábrica foram de R$10.000, então o total. O que eu tenho que fazer agora que eu já conheço quanto que é o meu custo indireto, R$10.000? Eu tenho que pegar esse R$10.000 e distribuir entre os departamentos, todos eles. Digamos que esse R$10.000 seja aluguel, o aluguel da fábrica. Então, como é que eu vou pegar esse R$10.000 e distribuir entre os departamentos? Bem, se eu pago o aluguel
por metro quadrado, eu posso identificar quanto cada departamento tem de metro quadrado e fazer essa alocação de custo indireto, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa maneira aqui. Nós temos 5 departamentos, o critério que eu vou utilizar para distribuir vai ser os R$10.000 será distribuído entre todos os departamentos de maneira igual. Então, eu vou pegar R$10.000 e dividir para os 5 departamentos. Cada departamento vai receber R$2.000 de custos indiretos. É assim que eu vou usar como critério. Cada empresa vai ter o seu critério, inclusive pode ir lá contar um metro quadrado e fazer a distribuição. Então, eu vou colocar 2.000 para cada departamento. Então, do total de R$10.000, eu distribuí esse R$10.000 para todos os departamentos, todos eles. Cada departamento recebeu R$2.000. Pronto, a gente já concluiu essa primeira etapa do mapa para fazer aí a nossa departamentalização, para distribuir o custo indireto. Aqui o próximo passo seria o quê? Nós já identificamos os departamentos auxiliares e os produtivos. A ferramenta ou a lógica da departamentalização é zerar os departamentos administrativos, os auxiliares, e deixar os custos somente nos departamentos produtivos, porque é onde os produtos passam. Então, por exemplo, se a camiseta não passa pelo departamento de acabamento, não faz sentido ela receber os custos desse departamento aqui. Então, por isso que a gente faz a departamentalização. A gente vai tirar, a gente precisa zerar os custos dos departamentos auxiliares, a gente vai zerar, passar esses custos para cá, e quando a gente só tiver custos aqui nos departamentos produtivos, aí sim é que a gente pega esses custos daqui e vai passar para os produtos, porque os produtos eles estão aqui, não aqui. Mas qual é o sentido de fazer essa distribuição? É porque os custos indiretos, eles passam por todos os departamentos, sejam auxiliares ou sejam produtivos. O aluguel, por exemplo, se eu tenho um departamento da manutenção, a salinha da manutenção, eu estou pagando o aluguel em cima daquele departamento. Só que não tem produto nesse departamento, o produto não passa aqui. Então, eu tiro os custos daqui, passo para os departamentos produtivos e quando eu só tenho custo nos departamentos produtivos é que eu vou alocar para os produtos. Essa é a lógica, essa é a dinâmica da departamentalização. Bem, então já que a gente fez isso aqui, eu tenho que zerar os departamentos daqui para lá. Então a gente vai seguir essa lógica. O primeiro departamento a ser zerado é esse, os gastos gerais de fabricação. Então a gente cria aqui, ó, a gente vai criar aqui rateio, vou chamar de rateio, que a gente vai fazer a distribuição, rateio, de gastos gerais de fabricação. O que a gente vai fazer? A gente vai zerar, ó, a gente vai tirar os R$2.000 daqui, tá vendo? A gente vai tirar esse R$2.000 daqui e vamos passar esse R$2.000 para cá, para os outros departamentos, por meio de um critério de distribuição. Então, a empresa vai identificar como que eu vou tirar esse custo daqui e passar para cá, qual vai ser o critério que eu vou utilizar. E, de novo, cada empresa vai utilizar o critério que corresponde com a sua realidade. Pode ser um percentual, cada um recebe 50%, pode ser outros tipos de critério, enfim, pode ser simplesmente metade para cada um. Cada empresa vai escolher o melhor critério, aquele que vai se adequar à sua realidade. Eu posso dizer que 10% é aqui, 30% é aqui, de maneira aleatória, tá? Aqui eu vou distribuir de maneira igual também, para a gente não sair dessa lógica de distribuição de maneira igual. Se eu opto por distribuir de maneira igual os custos desse departamento, percebo que a gente vai alocar R$500 para cada departamento. Então, eu venho aqui, eu estou tirando 2.000 desse primeiro departamento e estou jogando para cá. 500, 500, 500, 500. O que vai acontecer lá no meu total? Eu vou ter um total de 0, eu distribuí tudo. Eu tinha 2.000 e distribuí os 2.000, então meu total é 0. Agora a gente cria a terceira linha, que é a linha do total. Então, a gente vai colocar uma linha do total aqui para somar. A gente tem que identificar o que ficou em cada departamento. Então, aqui eu não tenho mais nada, aqui eu tenho 2.500, aqui eu tenho 2.500, 2.500, 2.500. No final, o que me sobrou? O mesmo total de R$10.000, que é aquilo que eu quero distribuir
tem que fechar os 10 mil reais. Então, eu começo com 10 mil reais e tenho que finalizar com 10 mil reais. Próxima linha que a gente vai criar é com relação ao próximo departamento que a gente precisa zerar. O próximo departamento a ser zerado é o departamento da manutenção. Então, eu venho aqui, crio um rateio manutenção e vou distribuir. Vou usar um critério para fazer a distribuição desse valor que eu tenho aqui na manutenção, que eu tenho R$ 2.500 a manutenção, eu tenho que distribuir esse R$ 2.500 para os demais departamentos. Então, vamos lá. Aqui eu não tenho mais nada, então eu não faço absolutamente nada. Não tenho mais, eu não volto e distribuo para ele, é sempre daqui para lá. Aqui eu tenho R$ 2.500 que eu quero zerar. Agora, o que a gente faz? Escolhe o critério para distribuir. Então, lembra, a empresa que vai escolher o melhor critério na hora de efetuar essa distribuição de custos indiretos. E é bem importante entender qual vai ser o critério utilizado pela empresa. Em um exercício, quando vocês estiverem fazendo um exercício lá, resolvendo uma questão, sempre vai trazer qual é o critério. Sempre, o número de funcionários de cada departamento, o metro quadrado, a questão de energia elétrica, normalmente a gente fala de quilowatts. Então, dentro de um exercício, dentro de uma questão para se resolver, o critério sempre vai ser dado. Dentro da empresa, aí a empresa que vai ter que escolher o melhor critério, aquele que se adequa à realidade dela. Bem, aqui nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou colocar dos R$ 2.500, 1.000 para o corte, 1.000 para a costura e R$ 500 para o acabamento. Vejam que eu estou dando um critério de maneira aleatória. Estou dizendo que aqui vai receber 1.000, aqui vai receber 1.000 e aqui vai receber 500. No final, zerei então o departamento da manutenção. O que eu faço agora? Mais uma linha de total. Aqui não tenho nada, aqui zerou. Aqui ficou com R$ 3.500, R$ 3.500 e aqui R$ 3.000. No final, sobrou quanto? Sobrou R$ 10.000. Soma aí, fechou 10? R$ 10.000. Perfeito. Vejam que agora nós temos somente custos indiretos alocados em departamentos produtivos. Então, todos esses departamentos aqui são departamentos produtivos. E agora é o momento de fazer o quê? De identificar os produtos que a gente tem na empresa, identificar onde esses produtos passam, por quais departamentos esses produtos vão passar. Camiseta e calça. Então, as camisetas vão passar por todos os departamentos? As calças vão passar por todos os departamentos? Então, vamos supor o seguinte, as camisetas não passam pelo departamento de acabamento, só passam pelo departamento de corte e de costura. As calças passam pelos 3 departamentos. O que vai acontecer? As calças vão receber os custos integrais do departamento de acabamento. Já as camisetas não vão receber nada desse departamento aqui. Então, recebem menos custos indiretos. Essa é a lógica da departamentalização. Então, vamos supor que a gente, então, fabrique 2.000 unidades de calças e 2.000 unidades de camisetas. Então, vou colocar aqui, ó. A gente fabrica 2.000 unidades de camisetas e 2.000 unidades de calças. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que criar um critério de distribuição para tirar esse R$ 3.500 do corte, do departamento de corte e alocar para o custo das camisetas e das calças, usando para isso também um critério de distribuição. Então, a empresa vai ter que identificar um critério de distribuição, que pode ser, que é o mais comum utilizado, é o número de unidades, a quantidade que foi fabricada. Então, passaram lá no corte 2.000 camisetas e 2.000 calças. Nesse caso, a gente vai distribuir R$ 3.500 para a camiseta de custo, a metade, né? Metade de R$ 3.500 para cá e outra metade para a calça. Entenderam? Então, de novo, é um critério de distribuição. A mesma coisa para costura, R$ 3.500. Se eu fabriquei 2.000 de cada, eu vou pegar a metade do 3.500 vem para 2.000 unidades de camiseta, outra metade para 2.000 unidades de calça.
Já com relação ao acabamento, isso não vai acontecer, porque 100% dos custos desse departamento serão alocados para calças. Vamos calcular então o custo de cada unidade dessa. Acompanhe aqui comigo. Então vamos lá. Nós vamos distribuir, o critério de distribuição é pela quantidade produzida. Se eu produzir 2.000 daqui e 2.000 daqui, metade para cada um. Então, do R$ 3.500, as camisetas receberão 1.750 de custos e as calças, 1.750. Tudo bem? Agora, vamos pensar na costura. Como é o mesmo valor e a quantidade é a mesma, também, cada um vai receber 1.750 desse 3.500. Toma cuidado porque pode ser que 2.000 camisetas, 2.000 calças tenham passado pelo departamento de corte, mas nem todas tenham ido para o departamento de costura. Então, eu teria que levantar. Será que todas as 2.000 foram, de fato, para o departamento de costura? Como é que eu faço isso na prática? Deve ter um controle, né, desse departamento, onde sempre que entra um produto, no caso uma calça ou uma camiseta, é anotado. Tá? Essa é a ideia, eu tenho que identificar quantos passaram em cada departamento desse. Agora, já no departamento de acabamento, lembra que 100% desse custo vai para as calças, porque as camisetas não passam por esse departamento. Então, todo 3.000 daqui vai vir para cá, todo 3.000 vem para cá. E assim a gente finaliza a distribuição dos custos indiretos aos produtos. Vamos só identificar qual é o custo indireto total das 2.000 camisetas e das 2.000 calças. Quanto que eu tenho de custo alocado aqui, ó? O total para as camisetas, 1.750 mais 1.750, R$ 3.500 é o custo indireto total das 2.000 unidades de camiseta. Agora, o quanto que a gente tem de custo indireto para as calças? Nós temos R$ 6.500, só somei ali R$ 6.500. Agora você tem que tomar cuidado porque a soma dos custos distribuídos para os produtos tem que fechar quanto? Tem que fechar o nosso primeiro valor aqui de R$ 10.000. Fechou? R$ 10.000? Fechou, né? A soma fechou. Então aqui, toma cuidado, a gente só distribuiu por meio da departamentalização os custos indiretos. Agora, as camisetas e as calças, além dos custos indiretos, também tem os custos diretos. A própria matéria-prima, por exemplo, não está aqui. Aqui a gente trabalhou com custo indireto e a gente falou somente do aluguel, como exemplo, só o aluguel. Então, todo esse mapa para a gente distribuir o aluguel entre os produtos fabricados na empresa. E aí, achou difícil a departamentalização? Muita coisinha, né? Muito passo a passo, fica de olho. São nos critérios que você vai usar para distribuir. Então, se você achava difícil fazer a distribuição do custo indireto, aquele método normal, tradicional, o rateio, se você achava difícil ratear custos indiretos, provavelmente agora vai começar a achar o rateio fácil. Difícil é a departamentalização. Difícil não, é no sentido de mais trabalhoso, né? A gente trabalha com muitos rateios, percebam, muitos critérios de distribuição. Mas nada como um treino, é treinar mesmo, fazer várias vezes que de fato você vai conseguir entender departamentalização. Até mais!